Pronto, Jean, no ar mais De uma vez. volta. Sim. Aí, se você já puder caminhar Ok, na para hora. poder finalizar a sua ideia, que está Então, ótimo por como, sinal. então, como nós dizíamos, se não bastassem todas essas informações lógicas, racionais, científicas, ainda temos as mensagens de Jesus. Certa feita perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Porque Jesus sabia uma ideia de que antes dele vir, o João Batista tinha que vir restabelecer todas as coisas. E Jesus questionou: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que é Elias, Jeremias, João Batista já tinha partido, já tinham decapitado João Batista, ou João Batista. E aí Pedro, nesse momento, diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E perguntam outro discípulo: mas Senhor, depois da afirmação de Pedro, que ele era o Cristo, o Messias esperado, não havia necessidade de Elias vir primeiro? E Jesus informa: é verdade que Elias haveria de vir, mas Elias já veio e fizeram com ele tudo o que lhes aproveram. Ou seja, e o texto diz em seguida, e eles entenderam que ele falara de João Batista. Ou seja, a própria informação de Jesus confirma que Elias era, João Batista era Elias reencarnado. Toda a vivência de Elias, a forma como ele se vestia, vestia-se inclusive de forma semelhante a Elias, a forma de desencarne de João Batista, pois que na época de Elias venceu uma disputa lá entre uns sacerdotes, e quando venceu essa disputa, Elias mandou decepar a cabeça de 100 discípulos de Baal, e em consequência, a lei de causa e efeito, João Batista teve sua cabeça decepada, ou seja, a misericórdia de Deus permitiu que ele perdesse a cabeça apenas uma vez, não 100 vezes, como ele fez, cortar a cabeça dos discípulos de Baal. Enfim, apenas uma das formas das expressões de Jesus, das declarações que comprovam a reencarnação, além de todas as informações científicas que nós já falamos, regressão de memória, EQM, lembranças de outra vida, todas essas que nós já falamos, que reforçam a ideia da reencarnação. Assim é a fé raciocinada. Quando nós dizemos uma coisa, nós temos como somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação, nós não fazemos uma mera declaração porque uma pessoa ou outra diz, ou porque eu assisti uma palestra de Maciel e Maciel disse que existe reencarnação porque eu gosto de Maciel e admiro Maciel como professor. Não. Eu digo que existe reencarnação porque há um embasamento lógico, racional, científico, fundamentado por trás dessa declaração. Assim a fé raciocinada. E quanto mais eu desenvolvo essa fé raciocinada, minha fé amplia-se. E eu não tenho dúvida em afirmar: se a humanidade tivesse a certeza, ou seja, sem nenhum resquício de dúvida, de que ela é imortal, se todo habitante da Terra dissesse para consigo: eu sou imortal, ele jamais haveria de querer destruir-se. Porque ele não iria tentar destruir o que é indestrutível. Porque nós somos imortais, completamente imortais. Nós não vamos nos destruir jamais. Nós podemos até tentar, destruímos o nosso corpo. Ele se decompõe, se modifica, mas o espírito permanece com suas virtudes, com seus defeitos, com suas alegrias, com suas tristezas, com todo o seu arcabouço intelectual e moral que ele adquiriu naquela existência. Ele vai continuar, porque ele é um filho de Deus. E Deus, na sua bondade imensa, jamais iria permitir que os seus filhos viessem a sofrer de forma tão intensa. Então, não importa qual é a dor ou o sofrimento pelo qual nós estamos passando. Não importa as tempestades e os sofrimentos. Nós haveremos de superar, ampliando a nossa fé com os conhecimentos espíritas, porque não é puxando pela nossa sardinha, é porque esses conhecimentos são conhecimentos do universo. São conhecimentos que existem no planeta Terra e em todos os planetas. Não importa se nós acreditemos ou não acreditemos, concordemos ou não, eles sempre vão existir. Tentar negá-los é nadar contra a maré. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Então, muito melhor nós nos debruçarmos sobre os conhecimentos do universo, das leis divinas, que são, porventura, estudados pelo Espiritismo, que eles vão dar-nos uma fé mais ampla,
uma fé mais lógica, uma fé mais embasada, muito mais fundamentada. Apenas para finalizar, a tarde caía. E naquele dia, Jesus encontrava-se imensamente cansado. Já tinha curado imensas pessoas, desde leprosos, cegos, coxos, deficientes. Nunca Jesus tinha expressado um sinal tão intenso de cansaço como naquele dia. As suas vestes, antes tão brancas e alvas, agora encontravam-se completamente manchadas pelos choros e os lamentos de todos aqueles que o buscavam. Pedro recolheu Jesus como uma carga muito preciosa, colocando-o no seu barco. Uma almofada foi colocada e ele encostou-se. E sua cabeça pendeu em direção ao nascente, ao poente, à maneira de um girassol que despede-se daquele astro sublime. E Jesus ali adormeceu. E os discípulos começaram a remar com uma tranquilidade e um cuidado imenso, de forma que Jesus mantesse aquele sono merecido. O lago de Genezaré mais se assemelhava a um imenso espelho prateado e sereno, da mesma forma que era o sono de Jesus naqueles instantes. A travessia já estava próxima ao seu fim, e eis que, de repente, a calmaria completamente transformou-se. Um vento forte, trovões, relâmpagos, e a calmaria de antes agora dá lugar a tempestades, a trovões, uma inquietude, um desespero. As ondas solavancam aquela pequena embarcação e ela parecia que lutava-se agora contra um gigante colossal que haveria de engolir todos que encontravam-se naquele pequeno barquinho. Os discípulos, em desespero, acordaram Jesus e diziam: Senhor, socorre-nos, pois nós perecemos. Faço parênteses a palavra perecemos, porque eles nem sequer diziam: Senhor, vamos perecer, Senhor, vamos morrer. A declaração já estava conclusiva: Senhor, perecemos, não há mais escapatória, todos morremos. Senhor, perecemos. Jesus ergue-se e naquele momento, apesar da pequena embarcação estar um pouco alavancada pelas tempestades, os ventos e as ondas que balançam aquela embarcação, ergue-se reto e uma luz diferente recai sobre o mestre. E apenas um comando seu em direção aos ventos e tempestades uivantes: calai-vos. Naquele instante, a tempestade que ameaçava a destruição de todos naquela embarcação acalma-se, tranquiliza-se. E ele vira-se para os discípulos e diz: acalmai-vos. Ó homens de pouca fé, onde está a vossa fé? Jesus, então, agora mais calmo, os discípulos voltam a remar tranquilamente e questionam consigo: quem é esse homem que até mesmo as tempestades e os ventos ele acalma? Quando os pensamentos tenebrosos, quando as nuvens tenebrosas dos pensamentos de todos nós cobrirem com véu espesso o horizonte de nossas esperanças e os nossos dias tormentosos, difíceis, com problemas financeiros, de saúde, problemas dos mais diversos, vierem a dizer-nos: que dia nós tivemos, que dia, que angústia. Acorda a mensagem do Cristo adormecida em teu coração e acalma-te, pois Jesus está conosco. E Ele estando conosco, nada haverá de estar contra nós. Quanto mais for o nosso conhecimento, quanto mais ampliarmos os nossos conhecimentos, maior será a nossa fé, a esperança de dias melhores. Que Jesus, então, abençoe a todos nós e nos colocamos à sua disposição ou de algum irmão que, porventura, queira fazer algum questionamento de preferência dentro do tema, para melhor esclarecer. Jean, de antemão,
caso alguém vá fazer uma pergunta, nós aguardamos, mas de antemão, nossa gratidão pelas suas palavras. É muito bom a gente discutir sobre a fé, porque até então nós não dominamos completamente todos os temas. E aí, como nós mudamos, a live acabou o tempo, nós retomamos e eu perdi a conversa anterior. Mas quando você perguntou se todos tinham fé, interessante, Jussara disse, eu achava que eu tinha, eu achei engraçado. Não sei por que ela disse isso, né? Eu achava que eu tinha. Então deve estar Mas nesse temos, processo. Né? estamos desenvolvendo. Um Sim, mais, um menos, mas estamos desenvolvendo. né? Sebastião comentou que foi graças à fé que ele conseguiu superar a Covid-19, né? Que ele contraiu. Um professor muito querido aqui, Luiz Gomes. Eu fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que nos acompanharam hoje. Eu não tenho medo de esquecer alguém, mas nós temos pessoas de Pau dos Ferros conosco, nós temos pessoas, eu vi a professora Marília entrando, nós O temos professor Água André estava aqui. Nova, André do professor IF, um André, de que abraço também. Um isso, abraço para você, se ainda estiver por aí, meu irmão. Ele apareceu exato, aí na hora, não dá para falar porque quebra o raciocínio. isso, exatamente, professor André, nós temos da comunidade rural também, de Cajazeiras, nós temos de Bom Jesus, nós temos de José da Penha, nós temos aqui de Luiz Gomes, de Uiraúna, de Marcelino Vieira. Fiquei muito feliz porque tem a família todinha, viu? Que bom. A família toda. Erizomar, Mara, Ilma, lá do sítio Lages, pessoas do meu coração mesmo, de minha vida, eles sabem. Então, que bom que nós podemos contar com todos vocês, que bom que a gente pôde amadurecer um pouco mais a discussão sobre a fé. Tomé é muito bem citado, Tomé representa toda a humanidade, essa fé ainda em processo de evolução. Nós vamos ter muito tempo, né? Tempo é o que não nos falta. Para poder conseguir evoluir. Vamos ter tempo para isso. E eu rapidamente vou trazer duas citações que eu acho muito interessantes. Uma vez perguntaram a Padre Fábio de Mello se ele poderia provar Deus. E ele disse que não poderia provar Deus. Para isso ele tinha fé. Se ele tivesse provas concretas, ele não precisava ter fé. E aí se reporta a frase de Paulo de Tarso, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que sabe que vai acontecer. Então a fé tem essa força motivadora dentro de nós que nos permite já ver a coisa acontecer antes mesmo dela chegar. Agora é um tema que iria precisar de muitas horas, dias, para a gente conseguir aprofundar, certo? Eu agradeço as contribuições, né, as mensagens que cada um foi postando aqui, interagindo. Nós temos com 24 pessoas em nossa laje. Igor também de Cajazeiras, lá do IF, está aqui. Ilma, Coisa boa, que adorei. bom. Boa reflexão. Jussara. Ah, Jesusinho lindo. Um abraço, meu querido Igor. Que coisa boa. Que mais? Lili, Sebastião, Joana. Lindo demais. Saudade demais Eliane dessa turma, né? Torres. Ah, demais da conta, viu? Sebastião disse, só tenho a agradecer, live super esclarecedora, aprendi ainda mais sobre a fé, sobre a vida. Obrigado, tá aí a contribuição de Sebastião. Cineide, quase que eu esquecia, São João do Rio do Peixe, Bom, certo? Também está aqui. Keudo, obrigado pelo momento de reflexão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Podemos dizer, então, que a fé é ter presente o futuro. Keudo faz essa pergunta aí, Jean. Podemos dizer, então, que a fé é ter presente o futuro. Eu achei muito profunda essa pergunta, bem filosófica, viu, Keudo? Aí só se Jean interessante. conseguir responder. Olha, como pelos conceitos que acabamos de falar, pela própria premissa de fé, você ter conhecimento, você ter vontade, então a fé ela está mais próxima a nós em determinados acontecimentos e também ela está um pouco mais no futuro, em algumas outras questões. O problema é que no presente, porque ela não é instantânea, algumas coisas elas são instantâneas sim. Então ela pode ser que ela é presente em algumas coisas que são realizáveis de forma imediata. Por exemplo, as curas de Jesus, elas são instantâneas. Se porventura alguns de nós chegarmos a atingir o nível evolutivo de Jesus, então alguém aparecer doente para conosco, então
vamos curar instantaneamente aquela criatura. Quando alguém chega no centro espírita e vai tomar um passe espírita, e ela chega perturbada, com fluidos, todos nós somos passíveis disso, do dia ruim, pensamentos equivocados, distorcidos, nós trazemos uma quantidade de fluidos nocivos à nossa saúde. A pessoa chega desequilibrada, então ela senta-se, a gente manda ela relaxar, ela elevar o pensamento de Deus, e nós aplicamos o passe, nós estamos direcionando fluidos nossos com dos espíritos que estão próximos a nós, e aqueles fluidos deletérios da pessoa saem naquele momento. Então, é uma realização instantânea, presente naquele momento. Quando você precisa fazer algo que exige só em relação à fé humana, por exemplo, você está com um filho doente e o filho teve uma complicação imediata e você sabe os procedimentos para curar aquela doença instantânea que se abateu sobre ela, vamos supor, de madrugada, você realiza aqueles primeiros socorros, né, uma febre, principalmente nesse momento, você dá o analgésico, você dá o antitérmico naquele instante, você tem um pequeno conhecimento e realiza aquilo, é um ato de fé, a fé humana, como nós falamos. Isso. Então, são muitos os fatores, os exemplos, nós poderíamos colocar para o imediato. Agora, alguns dizem respeito a mais adiante. Você quer passar naquele curso tão desejado, você quer aquele emprego tão almejado, tão desejado, mas você tem que aliar a sua vontade e o seu saber. Você tem que colocar passos, etapas a serem vencidas. Não dá para ser instantâneo, você tem que ter um tempo, 1 ano ou 2 anos, ou até mais. Então, nesse caso, para algumas realizações humanas, ela se direciona mais ao futuro. Em questões de vencer defeitos, você não tem como instantaneamente se tornar um espírito mais evoluído. Então, você vai aprendendo os meios de seguir, você vai estudando sobre as leis divinas, você vai estudando sobre a paciência, a tolerância, o amor, a compreensão, você estuda um pouco de psicologia, você vai estudando de tudo, porque o espírito, para ser evoluído, ele tem que aprender de tudo. À medida que você vai adquirindo mais conhecimento, você vai se tornando uma pessoa melhor, mais compreensível e, em um futuro breve, você vai não estar logo perfeito, mas bem melhor. Então, pode ser em algumas situações para o presente e outras mais para o futuro. Muito bem. Obrigado. Gente, olha, é tanta coisa boa que a gente poderia comentar ainda. Eu não sei, às vezes quando falo em Jesus, né, eu fico um pouco emocionado. Essa passagem que você leu, essa última passagem dessa tormenta em alto mar, né, nós às vezes também estamos assim, né, gente, meio que atormentados, e na hora da tormenta só consegue ver de fato o lado negativo, a coisa ruim, e parece que às vezes o medo, ele tem uma característica várias contrárias à fé. Porque enquanto a fé nos mantém elevados, o medo nos afunda. O momento que ele convida Pedro a ir até ele, que é uma outra passagem, aliás, né? Eles vêm até mim e Pedro começa a andar tranquilo, mas aí Pedro começa a sentir medo, diz o texto, e Pedro começa a afundar. Então, às vezes, quando nós trocamos nossa fé pelo medo, pela insegurança, isso também acontece conosco. Nós começamos a afundar em alto mar. Mas como o tempo ele já passou um pouquinho, né? Mas se você me permite só um pouquinho a respeito do medo, já que estamos vivendo um tempo de medo também, o medo ele só existe onde existe a ignorância. Porque quando há a compreensão, o medo ele deixa de existir. No período medieval, as pessoas tinham medo de adentrar o mar, porque elas acreditavam que naquela linha, lá no final que a gente vê quando está na praia, os barcos caíam. Era a história da Terra plana, que ainda quer renascer na mente de algumas pessoas. Então, as pessoas tinham medo, achavam que tinha monstro, tinha sereias. Mas quando ela desenvolve o conhecimento do que tem no mar, das navegações, ela perde o medo. Quando nós desenvolvemos os conhecimentos científicos e das leis divinas, então o medo ele também vai diminuindo. Quando a gente vai entendendo mais ainda as leis divinas e sabe que nós somos imortais, que a raça humana não vai ser destruída por causa de um pequeno vírus, havendo morte, sofrimento e dor, quando a gente entende o projeto divino na Terra, o medo ele passa a diminuir bastante, às vezes ele nem deixa de existir, ele deixa de existir, porque nós sabemos que mesmo que nós sejamos levados, mas nós somos imortais. Então, o medo ele não deixa de ser uma consequência da ignorância. Ele tem um fator muito preponderante na nossa sobrevivência,
de fazer com que a gente permaneça livre dos perigos, mas em alguns momentos ele é prejudicial, quando ele é exagerado e quando ele colide com, com as questões mais negativas. Quando nós temos compreensões mais elevadas, essas se sobrepõem ao medo e elas permanecem, o medo vai desaparecendo. Muito bem, Jean. Ótimo. Sempre claro. Eu queria lhe convidar a se preparar para poder fazer a prece final. E aí, em poucas palavras, dizer muito obrigado a vocês que participaram conosco dessa primeira live, né? A nossa live teste. Nós perguntaram quando vai ser a próxima. Logo, né, Lili? Né, Ana Paula? Logo, logo vamos ter a nossa próxima live. E a gente espera poder contar com vocês, né? Nesse momento de conhecimento. Aprendemos muito, partilhamos muito, questionamos também, duvidamos, e isso faz parte de todo o processo. Afinal de contas, ninguém sabe tudo, né? Estamos sempre no processo de estar aprendendo alguma coisa. Então, muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom poder compartilhar esse momento com vocês e que nos próximos encontros vocês possam estar mais uma vez conosco. De antemão também, muito obrigado, Jean, por ter aceito o convite. Foi muito importante sua palavra na noite de hoje. Foi esclarecedor, foi motivador, né? Nos fez pensar e repensar um pouco sobre a nossa trajetória aqui na Terra, que é breve, que é passageira, mas que não é finita, é infinita, né? Vez e outra estamos por aqui para poder consertar o que fica desconcertado e que você possa estar conosco em outros momentos também. Então, por favor, dirija para nós a prece final desse encontro, que para mim, eu creio que para todos foi maravilhoso. Só quero agradecer a você e a todos que estão presentes aqui nesse momento e dizer que estamos à disposição, né? Esse trabalho a gente faz aqui na Casa Espírita, em momentos normais, todos os meses nós temos palestra aqui em outras casas, aqui da região e de outras cidades, e na hora que, se vocês me desejarem novamente, com certeza eu retornarei em breve com outros temas, então depende só de vocês, ok? Então vamos agora orar, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Criador, ao nosso Pai de bondade inigualável, dizendo: querido amado Mestre Jesus, benfeitores sublimes de cada um de nós, nesses instantes em que somos agraciados pela Tua bondade, Jesus, pela Tua misericórdia inigualável, de podermos reunirmos em irmãos, distantes fisicamente, mas unidos em corações, a refletir um pouco sobre a fé, sobre as lições inesquecíveis e morredoras que Tu nos ensinastes há mais de 2000 anos e que ainda hoje nos conclama a vivência, a prática das lições inesquecíveis. Nós só temos que Te agradecer, Jesus, pela Tua bondade inesgotável, pelo Teu trabalho incansável de aprimoramento, de esforço, de trazer tudo que seja bom e necessário para o ser humano. Por não desistir de nós, mesmo diante de nossos defeitos, do trabalho que damos, de sermos seres difíceis em muitas situações, sabemos que Tua misericórdia e a do Pai Divino nunca nos abandonam. Não importa os momentos difíceis, não importam as tempestades, sobretudo a que estamos vivenciando na atualidade, esta pandemia que tem trazido tantas dores, tantos sofrimentos, tanto caos ao planeta Terra, mas que, mesmo destes momentos difíceis, muita coisa boa brotará. Quanta solidariedade está existindo na Terra, quanto amor, quanta dedicação, quantos são aqueles ainda que estão levando a caridade, fraternidade para aqueles mais desfavorecidos. Sabemos, Senhor, que não estamos abandonados, não somos um barco à deriva em meio ao oceano. Tu estás a nos conduzir, Tu és o nosso guia maior, e todos nós haveremos de chegar ao nosso destino sublime, porque Tu estás conosco. Assim, clareia as nossas mentes e nossos corações, para que possamos nos
adquirirmos, nos movermos para conhecimentos mais amplos, a fim de ampliar a fé em cada um de nós. Esta semente que se encontra em nossos corações e nossas mentes haverá de expandir-se à medida que entendemos melhor as leis divinas. Por isso, nos ensina a melhor entender as leis divinas, para melhor nos conduzirmos na terra, para fazer mais o bem, sobretudo aqueles a quem fizemos muito mal no passado. Que tua bondade inigualável esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Pois obrigado, Jean, mais uma vez, e a todos vocês. Eu que agradeço. Uma boa noite, fiquem em paz, paz, luz e saúde para todos. Felicidade até o próximo. E até a próxima. Muito obrigado, Jean. Fica com Deus. E os demais também, fiquem com Deus. Muita luz e paz.